Bom, sejam todos muito bem-vindos a esse segundo webinário de um novo ciclo de webinários da Rede de Pesquisadores, é o ciclo Trajetórias. A rede continua a sua missão, que é de cultivar a interação entre pesquisadores e também criar esse ambiente bem propício para novas interações. A proposta desse ciclo, para quem não esteve no número 1, a ideia surgiu de uma reflexão sobre esse fenômeno que é a fuga de cérebros, mas a nossa ideia é mostrar o outro lado, é mostrar as pessoas por trás do fenômeno. E assim a gente vai discutir sobre experiência internacional e, sobretudo, sobre as pontes que foram criadas ou as pontes que são vislumbradas com o Brasil. Então, eu queria só mostrar rapidamente para vocês que o webinário número 1, que aconteceu em abril, foi muito interessante. A gente conseguiu discutir assuntos muito variados, né? Sempre explorando a experiência internacional e as pontes com o Brasil, mas é muito impressionante como esse tema tem embutido uma série de outros temas. Então, nós falamos, por exemplo, sobre hiatos na carreira científica, falamos também sobre uma fase que pode ser muito dura, que é a fase do pós-doutorado, onde o pós-doutorando pode ficar muito sobrecarregado, e outros temas diversos também. Então, eu convido vocês a assistir depois de volta o número 1 também. E hoje a gente tem, como a gente teve um prazer muito grande no número 1, a gente vai repetir a dose, mas, é claro, com novas pessoas, então novas histórias. E a gente tem o prazer de ter a companhia do Rodrigo Madeiro, que vai contar sobre uma teoria que a gente deve ser água na ciência, já está um pouquinho de provocação que ele está fazendo. E a Cecília Cavazzoni, que vai explicar para a gente como ela manteve o Brasil no horizonte nesse período de trabalho no exterior. E, sem dúvida nenhuma, além disso, é um popurrí, são vários temas que vocês estão vendo aqui embaixo que vão surgir. Naturalmente, a gente vai falar um pouco do hoje, né, um pouco desse momento de fazer ciência em casa, a pandemia do Covid-19, então surgirão outros temas aí para essa nossa conversa também. E essa aqui é a nossa dinâmica, eu estou falando um pouquinho, mas então vou passar a palavra para o Rodrigo, e em seguida é a fala da Cecília, e aí nós três vamos misturar, ver o que acontece, já recebendo as perguntas de vocês. Vocês podem, nesse momento, já escrevendo as perguntas, e aí vamos discutir todos juntos. E aí uma pausa. E eu passo a palavra para o Rodrigo. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Clarissa. Acho a tua iniciativa aí e da tua equipe super original e super importante para a galera que está em qualquer fase da carreira científica. E eu vou começar falando que assim é uma carreira que, apesar de ser extremamente desvalorizada no Brasil, ela é uma carreira muito bonita e é um ambiente extremamente rico, né? Eu, em toda a minha trajetória na ciência, eu tive o prazer assim de trabalhar com pessoas extremamente interessantes, inteligentes, e eu sou muito grato a isso, sabe? Isso é uma das coisas que a ciência me deu de presente. Foi amizades assim muito diversas e interessantes. E eu vou falar um pouquinho então de mim. Eu sou biólogo. Eu fiz ciências biológicas na Santa Úrsula. Eu fiz o meu mestrado e meu doutorado na UFRJ, mestrado na morfologia. Eu fiz o doutorado na bioquímica, sob orientação do professor Sérgio Ferreira.
e passei a fase inicial da minha formação trabalhando com protozoários, com a professora Marlene Benchimol. Mas aí chegou um momento em que eu mudei o foco radicalmente, fui trabalhar com neurociência com o Sérgio, e desde então tenho sempre navegado dentro da neurociência, né? Terminando meu doutorado, eu fui para San Diego fazer um pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em San Diego. E aí isso é uma coisa, a gente na vida tem que balancear um pouco as coisas, né? E eu sempre fui para San Diego com esse intuito, assim. Eu sabia que eu tinha que trabalhar muito pesado lá, que era um instituto assim, é um instituto extremamente renomado, mas eu não queria só trabalhar. Eu queria ir para um lugar onde eu pudesse ter também uma experiência de vida legal. E como um surfista, eu vi que era um lugar perfeito, onde eu conseguia unir as duas coisas. Só que chegando lá, eu submeti um projeto para a CAPES, fui para San Diego com uma bolsa da CAPES, e chegando lá, eu tive a minha primeira experiência em ser água, né? Porque a água é aquilo, a água ela pode de tanto bater uma pedra, moldar uma pedra, mas ela também de ser super maleável, escorregar por fissuras e por buracos muito pequenininhos. Então, a minha chefe lá em San Diego falou, Rodrigo, você submeteu um projeto que é estudar Alzheimer com neurônio primário de rato e tudo mais, mas eu tenho uma outra coisa aqui para você. É uma coisa que surgiu agora, que as pessoas estão começando a estudar, que chama IPS, né? Célula-tronco de pluripotência induzida. E, na época, 2 grupos estavam fazendo isso, 3 grupos no máximo estavam fazendo isso. E eu tive a sorte de chegar lá e ter o Alisson Mootri em San Diego, fazendo o IPS, e ela falou, tem esse brasileiro aqui que está fazendo isso, quero saber se você quer fazer isso que você veio fazer, ou você aceita esse desafio e mudar radicalmente o projeto. E eu aceitei o desafio, primeiro, porque era um assunto super interessante, segundo, que eu teria a oportunidade de aprender uma coisa nova, uma coisa que estava começando a aparecer na ciência. E então eu comecei a trabalhar com IPS, aprendi lá nos Estados Unidos a fazer a reprogramação e diferenciar células-tronco em neurônios. E foi um período muito legal, aprendi muito, cresci bastante, tenho amizades que a gente mantém contato até hoje. Isso foi em 2010. Tá? Então, só para colocar uma ideia de tempo aí, isso foi em 2010 e até hoje, assim, eu tenho contatos pessoais e contatos profissionais. A minha supervisora de lá, a doutora Shelley Halpine, a gente até hoje ainda troca e-mail. E eu fiquei 1 ano e meio na Califórnia. Então chegou um momento em que a minha bolsa da CAPES terminou. E a regra da CAPES é que você tem que retornar ao país, né, para, obviamente, aplicar o que você aprendeu no seu período fora no país. E é uma coisa que eu acho que assim é importante. E no momento eu achei que era uma ferramenta muito útil, né, para você não deixar que esse conhecimento e que esse investimento simplesmente fosse embora. Mas, por outro lado, você não tem nenhuma contrapartida. Assim, você tem que voltar, beleza, mas se vira, dá teu jeito, você arrume o que você conseguir. Felizmente, eu já vinha mantendo contato com o Stevens, né, popularmente conhecido aí por BIT, na UFRJ, e o BIT já estava no Brasil fazendo IPS também, trabalhando com IPS, trabalhando com neurociência ligada a IPS. Então era uma opção óbvia assim e ótima, na verdade, para poder voltar para o Brasil e trabalhar no grupo dele. Então eu voltei e fiquei 7 anos trabalhando junto com o professor Stevens. Participei da mudança do laboratório dele, da UFRJ, para o IDOR, né?
E foi um outro momento também que eu aprendi muito com o Stevens, que tem uma cabeça assim muito diferente dos acadêmicos convencionais assim da UFRJ, muito para frente, que liga o trabalho acadêmico ao empreendedorismo, à arte, à cultura. Então é um laboratório onde você me lembra um pouco assim o laboratório do professor Leopoldo, né, que tinha artista e cientista, e no laboratório do BIT tem essa interação também, né, de um monte de coisa acontecendo, e laboratório, empresa, e cinema, e gente gravando documentário. Então é um ambiente muito rico, cientificamente e tudo mais. Mas chegou um momento em que assim, eu vinha, ao longo dos anos, tentando emplacar uma posição fixa, né? Porque eu voltei para o Brasil com uma bolsa de pós-doutorado também. E então fiz uma série de concursos e infelizmente eu não consegui emplacar nenhum. Não passei em nenhum concurso, apesar de eu ter boas publicações e citações e estar engajado em uma série de projetos e tudo mais. Não rolou. E eu já vinha me preocupando com isso, né? Porque o meu tempo estava passando e eu não conseguia uma posição. Ao mesmo tempo, eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma filha de 13 anos que mora no Brasil, a Joana, e eu tenho um filho que agora tem 5 anos, o Martim, que mora comigo aqui na Bélgica. Então eu saí do Brasil, eu na verdade estava começando a ver assim que a situação econômica e de segurança do Brasil estava muito tenso, né? Estava muito complicado e eu queria muito tirar ele desse ambiente para criar ele numa situação diferente. Então comecei a aplicar para vários lugares fora do Brasil e consegui uma posição aqui na Bélgica, numa cidade que chama Leuven. Fica na parte que fala holandês da Bélgica, e é uma cidade pequenininha, uma cidade que de ponta a ponta tem 5 quilômetros, tem 100 mil habitantes, mas é o lugar onde tem a fábrica da Stella Artois, e tem uma cultura de cerveja e chocolate muito belga, né? E eu vim para a universidade que chama KU Leuven, é a Universidade Católica de Leuven. Então eu fui contratado por uma pesquisadora chamada Catherine Verfaillie, e ela é a diretora do Centro de Célula-Tronco da KU Leuven, do Instituto de Célula-Tronco, para operar uma plataforma de automação. Isso era uma coisa que eu tinha começado a fazer no laboratório do BIT, e ela me contratou, então, porque eu tinha a experiência de trabalhar com IPS, com neurociência, com automação, com análise de larga escala, High Content Screening, High Throughput Screening. E então, no início do ano passado, eu me mudei para cá, vim com família, todo mundo, e comecei a trabalhar, então, no laboratório da Catherine, né, que também tem essa pegada de botar junto trabalhos acadêmicos, empresa, startup, tudo ao mesmo tempo acontecendo. Então, nessa plataforma de automação que eu trabalho, eu tenho projetos acontecendo de teses, de projeto do laboratório, empresas. É bem legal, é bem diverso também. E eu tenho um vídeo até que eu posso mostrar para vocês agora, que eu separei aqui. Posso, Clarissa? Claro, claro, vamos. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela e o que vocês vão ver é um vídeo que foi feito para o lançamento dessa plataforma de automação da universidade. Então esse é o Rob, que é um dos técnicos que trabalha comigo. Então esse é o robô, é um robô que foi desenhado dentro de um projeto muito grande aqui, que envolve milhões de euros, que chama Next Gen QBio, que é Next Generation Quantitative Biology. Então, ela prevê equipamentos muito grandes e muito caros também, que possam ajudar diversos grupos em perguntas complexas, né? Então, a gente tem perguntas que envolvem várias doenças neurodegenerativas e várias doenças que envolvem células hepáticas.
Então, esse é um robô que está levando uma placa para um microscópio de High Content Analysis, né? Tem um sistema de congelamento de célula automática, aí tem um overview do robô. Esse bracinho mecânico que vai e vem é um robô Scara. Isso é uma caixa de criotubos e a gente consegue congelar 96 criotubos ao mesmo tempo. Tudo completamente automatizado. E todas as análises são feitas aí também. Então, é um ambiente em que a gente tem, vocês podem ver, assim, que tem uma infraestrutura muito forte, mas por trás disso tem um investimento constante e muito pesado também, né? Então, tá aqui, ó, Carl Leuven, o Instituto de Célula-Tronco, né? E esse é junto com o VIB, que é o Instituto de Biotecnologia do Flanders. Flanders é a parte que fala holandês aqui da Bélgica. Não sei se eu já estou me estendendo demais aqui. E assim, desde que eu me mudei para cá, eu obviamente mantenho contato com a maioria dos meus amigos assim e colegas de trabalho no Brasil. Mas, por enquanto, eu não tenho ainda uma conexão direta, assim, coisas que eu estou fazendo aqui, que estão sendo feitas no Brasil, né? Obviamente, existe abertura para fazer isso, mas, por enquanto, ainda não está acontecendo nada. Ia ser legal até escutar das pessoas, assim, pô, isso é uma ideia legal, a gente pode fazer junto, a gente tem essa demanda aqui, mas não tem equipamento e know-how para fazer. E assim, por enquanto eu também não tenho planos de voltar para o Brasil. Por razões óbvias aí desse governo maluco, né? E também porque aqui as coisas estão funcionando muito bem, a gente tem uma vida muito tranquila aqui, assim, a cidade é muito segura, né? Você anda de bicicleta na rua a qualquer hora, meu filho de 5 anos anda de bicicleta na rua comigo a qualquer hora também, ele na bicicletinha dele. Então, no momento, a gente não tem assim o Brasil no horizonte, né, como a Cecília vai falar. Então, essa minha provocação, né, de que você tem que ser água, que na ciência você tem que estar o tempo inteiro se adaptando. O tempo inteiro, para tudo quanto é lugar que você vai, posição que você assume, responsabilidade que você assume, você tem que se transformar, você tem que se adaptar. Não adianta você ir, eu vou fazer desse jeito, eu aprendi assim, não, isso não funciona. Até mesmo porque todos os conceitos estão mudando o tempo inteiro, todo o conhecimento muda o tempo inteiro e a gente tem que absorver essa novidade o tempo inteiro. Então, acho que o que eu tinha para falar é isso. A Bélgica é um lugar excepcional para se morar, é maravilhoso. Não tem, obviamente, as belezas naturais das praias cariocas, mas tem muita beleza natural. O povo é muito acolhedor. A gente foi muito bem recebido aqui, muito bem acolhido. A língua é difícil, né? Principalmente aqui, que se fala holandês, mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai falando um pouquinho errado ali, mas eles o tempo inteiro ajudam e no final tudo dá certo. Coisa boa, Rodrigo. Ficou muito legal o vídeo, você está muito elegante. Obrigado. E as pessoas estão comentando aqui que interessante, né? Gerou uma curiosidade pela tecnologia. No final, eu acho que nas perguntas você pode contar um pouco mais do alcance desse tipo de tecnologia e se você tem também a ideia de onde existe plataforma semelhante, né? Quais seriam as dificuldades de implementar uma plataforma desse tipo. A gente vai conversar mais sobre isso. Você falou várias coisas interessantes, que coisa boa que você encontrou um laboratório nos termos do Stevens, nos moldes do Leopoldo, é coisa rara. Então, que bom. Que bom. E que bom que você está numa cidade que imagino que seja muito calma também, muito agradável se viver. Legal. Uma coisa que veio do webinário número 1, que ficou assim, para mim, é que
Não existe um canal que concentre as oportunidades do Brasil. É difícil a gente, no momento de querer voltar, encontrar onde é que estão as oportunidades, além daquele nosso mundo, né, das afinidades, das pessoas que a gente já conhece. Mas existe muito mais, né, e nos outros Sim, sim. estados. Isso é uma coisa para a gente falar um pouco também. Eu passo agora, então, para a história da Cecília. Obrigada, Clarissa. Obrigada pelo convite, pela oportunidade, né? Eu assisti o primeiro webinar, foi tão rico, né? Espero que a gente também possa contribuir um pouquinho mais, né, para essa discussão, para esse compartilhamento, né, de ideias. O Rodrigo me deixou aqui no chinelo com o meu Não, que isso? com o meu desenho aqui, mas porque ele mostrou um vídeo incrível, mas eu preparei aqui um slide que foi o que veio na minha cabeça quando eu comecei a pensar nesse webinário, né? Que para mim o que mais me marca assim de estar fora do Brasil, né, e de pensar na minha trajetória é a riqueza de uma trajetória não retilínea, né? Então acho que a gente tem um pouco essa ideia, né, uma espécie de a Lê falou um pouco disso no primeiro seminário, né? A gente tem uma expectativa de um crescimento linear, né, de fazer o caminho mais curto para chegar de A até B, né? E parece que esse é o modo mais eficiente, o melhor modo. Mas, a meu ver, né, se eu paro hoje e olho para trás, né, eu vejo que a minha trajetória foi um pouco mais assim do que retilínea, né, um pouco mais cheia de curvas e de nuances, mas que a pessoa que chega ao final dessa trajetória, que ainda não é o final, logicamente, mas nesse momento, é uma pessoa mais rica, né, uma pessoa que foi exposta a mais coisas diferentes, né, essa gratidão, né, que o Rodrigo expressa pela riqueza do ambiente, da ciência, né, acho que eu compartilho também isso, né, acho que é uma e não só na ciência, né, acho que se a gente abre os olhos e vai vendo tudo, né, que a gente vai passando ao longo da vida, né, se a gente não passa reto por todas essas coisas, né, que a gente encontra, né, isso gera uma riqueza, né, que é uma riqueza humana, né, não tem como adquirir isso, né, a não ser com a experiência, né. Então aí eu queria já vou poupar vocês dos meus desenhos, mas eu queria então contar um pouco, né, como foi essa trajetória não linear até chegar aqui nesse ponto, né, onde eu estou agora, que também já explico melhor, né. Então, primeiro, a minha primeira curva foi escolher a graduação, né. Eu comecei o curso de odonto porque eu achava que eu queria uma profissão clínica, né, atender pessoas e tal. E ali eu descobri a paixão pela ciência, né? Ali eu descobri a ciência básica e ali eu me descobri como cientista, né? Então, o primeiro giro foi mudar de faculdade, né? E daí eu fiz Ciências Biológicas modalidade médica na Federal de São Paulo, né? E aí depois o segundo giro foi mudar para o Rio, né? Então, eu me apaixonei por imunologia, queria muito fazer imuno básica. E aí, depois que eu me formei, eu fiquei num laboratório de imunologia clínica, na iniciação, e eu queria muito ir para a imunologia básica, né? Nesse laboratório eu descobri o tópico, né, que eu queria perseguir, e esse tópico me levou até Alberto Nóbrega, na UFRJ, né? Então, o segundo giro foi mudar para o Rio, né? Bater lá na porta do Alberto, né? Que me recebeu, né? Foi incrível conhecer pessoas incríveis como a Alessandra, né? Que me ajudou muito no começo, e o André, com quem eu fui trabalhar depois, né? Então, eu acho que nisso eu tive muita sorte, né? Mas também é um pouco a nossa postura, né? De querer aproveitar as experiências, né? Mas também acho que eu tive muita sorte nas pessoas com quem eu me encontrei, né? Nesse caminho. E aí, durante o doutorado, quando já estava trabalhando com o André, veio a oportunidade do sanduíche, né? Então, eu fiz o doutorado de sanduíche em Nova York, na Rockefeller University, né? Com o Gabriel Victoria, que é brasileiro também. E aí, eu acho que veio uma abertura de panorama para mim, né? Foi encontrar brasileiros ali em Nova York,
radicados em Nova York, né, sem nenhuma intenção de sair dali, mas preocupados com o Brasil, né? Pessoas que têm uma atuação na ciência brasileira, mesmo estando longe, né? Então, isso abriu um pouco meus olhos, né? Falar, puxa, não é a única forma de contribuir com o Brasil estando lá, né? Você vê que eles contribuem de várias maneiras estando aqui, né, nos Estados Unidos. Então, isso acho que para mim foi essa questão da fuga de cérebros, né, que é o foco desse seminário, né, que a gente pensa, a pessoa tem que voltar, né, vai para fora, aprende muitas coisas, tem que voltar. Então, isso abriu um pouco, ampliou um pouco, né, o horizonte. Embora, agora eu vou chegar, né, na parte que eu me descobri muito brasileira estando fora. Eu realmente fui picada, assim, por algum mosquito, né, que me deixou intrigada com essa missão, né, de contribuir com o Brasil, né. Então, embora eu reconheça e valorize muito mais a participação de pessoas, de brasileiros fora do Brasil na ciência brasileira, a meta para mim é voltar para o Brasil, né? Porque eu me identifiquei com essa maluquice, né, que é querer fazer ciência no Brasil, né? E por isso eu queria destacar aqui que eu admiro demais a Andréia, a Débora, né, pela iBent e pela... Eu acho que a gente foi picada pelo mesmo mosquito, né? Que é querer alavancar a ciência no Brasil, né? Mas sempre mantendo essa abertura, né? De também contar com os brasileiros que não estão lá, que não voltarão, que não têm esse desejo, né? Mas que têm o desejo de contribuir, né? Com o nosso país, né? E aí acho que a última coisa, né, que eu queria colocar é esse desafio, né, que é fazer ciência no Brasil, né, e o quanto é importante a gente contar com pessoas, né? A gente sempre brinca, quem tem amigos tem tudo, né? E na ciência brasileira isso é especialmente importante, né? E acho que quem tem amigos fora, né, tem mais ainda, né, talvez, tem mais oportunidades de abrir horizontes, né, de fazer conexões com trabalhos incríveis como esse que o Rodrigo acabou de mostrar, né? E talvez isso que a Clarice também colocou, talvez a gente explora pouco essa rede porque a gente não tem, né, um local onde a gente possa se encontrar, né? E é muito bom que a rede queira ser esse local, né? E seja mesmo, né? Então, isso acho que... E essa, eu queria, um pouco falando da situação atual, né? Então, agora eu estou em Boston, né? No pós-doc. E essa quarentena, né? Tem sido uma oportunidade para reforçar essas conexões, né? Repensar, acho que está todo mundo um pouco mais propenso, né? A buscar as pessoas, a buscar o contato, ainda que virtual, né? Porque a gente não está podendo interagir, né? Fisicamente com muitas pessoas, né? Então, um pouco aproveitar esse tempo para repensar, né, essa nossa rede que cada um de nós tem, né, e talvez reativar aí alguns braços, né, dessa rede e enxergar, né, eu estava ontem, acompanhei várias conferências da Marcha pela Ciência, né, da Marcha Virtual no Brasil, né, incrível ver a riqueza de pessoas que a gente tem ali, né, então é uma coisa que eu tenho feito, né, para mim foi um exercício, eu acho que posso propor isso para todo mundo, né? Pensar na sua própria rede, né? Talvez fortalecer alguns links aí, né? Que talvez estejam um pouco perdidos, né? Mas acho que era isso que eu queria falar. Muito bom, Cecília. É curioso a gente ter começado esse ciclo de webinários nesse momento da pandemia, não foi programado assim, mas as coisas mudaram tão rápido e, de repente, 1000 webinários incríveis acontecendo, né, ao mesmo tempo, e as pessoas já estão muito familiarizadas com essas plataformas de webinários, isso também aconteceu muito rápido. E é isso que você falou, tem interações que começaram a acontecer, porque a gente começou a se conectar para saber como está a situação no país que você está, no outro país, e aí não sei, mas parece que a gente revisitou assim um pouco algumas pessoas, né? É muito interessante.
E eu fico pensando que a gente fala na rede de pesquisadores, que a rede de pesquisadores está no Brasil, mas é claro que ela já pode abranger cada vez mais e alargar para cobrir todos esses países onde os brasileiros estão espalhados. Uhum. E eu conversei um pouco com o Júlio esses dias, que falou sobre a rede de afinidades, né? Eu acho bonito pensar que são vários núcleos. Tem aquele pequeno núcleo da rede de afinidades, e a rede de afinidades também desperta a gente para uma outra pessoa nova que aí entra. Então, de repente, eu entrei na sua rede, porque você entrou na minha rede. Eu acho isso muito legal. E mostra que tem uma dinâmica maravilhosa, né? As coisas não são fixas e que a gente pode sair da nossa zona de conforto e interagir cada vez mais. Mas o que a rede de pesquisadores faz é alguma coisa muito simples, né? É criar um ambiente propício, é relembrar um pouco, né, da importância do que a gente já sabe que é importante. Então, é uma coisa muito simples. Eu vejo um potencial, assim, imenso. Depois do webinário número 1, eu tive acesso ao mapa dos participantes. E, claro, Sudeste, Sul, muita concentração. E imediatamente eu pensei, bom, tá aí outro papel da rede, né? Quebrar um pouco essa centralização da ciência no Brasil. É natural que existam os grandes centros, mas é super importante a gente espalhar também. Aí eu já comecei a pensar assim, umas coisas. Uhum. Então, são, acho que, várias ideias que estão surgindo pelo fato da rede existir, de já ter esse trabalho tão importante da Juliana Aguiar já há bastante tempo. Uhum. Acho que depois posso ter mais convites aí para vocês. Pode acontecer. Pode acontecer. Rodrigo, se você quiser contar um pouco mais sobre essa plataforma que você trabalha elegantemente lá com o seu jaleco, eu acho que as pessoas estão querendo muito entender mais detalhes. Hoje em dia tem, especialmente agora, né, em tempos de pandemia, em que está o mundo inteiro procurando um remédio, uma vacina, você precisa transformar a tua pesquisa, a tua biologia num sistema de larga escala, né? Então, é varrer não dezenas de compostas, mas varrer milhões de compostas no menor tempo possível. E produzir material, produzir célula, produzir reagente numa escala também que você não tem como botar aluno para fazer. Então, a automação vem ganhando muita atenção aqui na Europa, nos Estados Unidos também, não sei como é que está agora no Brasil. Então, os laboratórios estão se automatizando cada vez mais. A gente costuma brincar lá, dizendo que eu vou roubar lá o emprego de meia dúzia de técnico, mas a gente, obviamente, precisa ainda das cabeças pensando nos experimentos e tudo mais, mas tem muita coisa que antes levava semanas com um técnico fazendo, e agora a gente tem um robô que faz em alguns dias, né? Então, esse é o principal objetivo, assim, é você conseguir aumentar muito a tua capacidade de trabalho com muito mais precisão e muito mais reprodutibilidade. Então, tem essa coisa de você precisa fazer um experimento, você vai lá hoje, você pipeta de um jeito. Semana que vem você vai repetir o teu experimento, mas você pisou no rabo do gato, você está de ressaca, o experimento já vai sair diferente, né? E o robô ele vai estar o tempo inteiro do mesmo jeito. O grande lance é que você precisa de um investimento muito pesado para manter uma estrutura dessa, né? Não só para você obter a plataforma, mas para você manter ela funcionando, manter um funcionário lá que tenha uma especialização para tocar os experimentos, e não é só apertar um botão, né? Então a gente chega lá e vários grupos da universidade procuram a gente e a gente tem que pensar no experimento junto com eles.
Então não é só a questão de, põe a placa e aperta um botão. O experimento tem que ser desenhado. A gente leva, às vezes, um mês só desenhando o experimento. Como que ele vai ser, quais são todas as etapas envolvidas, quanto de material que aquilo vai gastar, qual é a melhor maneira de fazer para reduzir o custo. Então, é extremamente complexo. Mas, assim, é o futuro, né? E não só... E é legal porque a gente consegue manter essas conexões, como você falou, né? Essas conexões, elas vão se abrindo. Porque a gente tem academia de um lado, a gente tem indústria do outro, a gente tem as big pharmas, assim, trabalhando junto com a gente. Então, a gente tem projeto rodando lá com Janssen, com Pfizer, com Merck. Ao mesmo tempo, tem startups pequenininhas que têm assim, um pouquinho de dinheiro só e já estão começando a fazer coisa com a gente também. E é legal poder ver assim os dois lados, sabe, da indústria funcionando. O pequenininho querendo começar com uma tecnologia nova e a grandona lá na frente, sabe, jogando dinheiro assim para descobrir uma molécula antes do que todo mundo. Legal. É bem dinâmico, é bem legal. Já tem duas questões aqui. A Andréia Oliveira está perguntando se vocês acham viável uma pessoa que está fora orientar ou ajudar na orientação de estudantes que estão no Brasil, no caso de uma especialidade, né, vocês têm um conhecimento muito particular e pudessem contribuir para um estudante que vai eventualmente implementar um pouco dessa tecnologia ou vai utilizar um pouco do seu conhecimento para desenvolver lá um determinado laboratório. Vocês acham que isso seria um passo muito forte ou vocês acham que é possível ter esse tipo de contato assim, com os estudantes, né? Cecília? Eu acho que sim, eu acho que, inclusive, é uma coisa que já me passou pela cabeça e eu continuo, na verdade, colaborando e acompanhando alguns projetos no Brasil, né? Acho que cada vez a gente tem mais meios, né? O momento que a gente está vivendo agora, mais do que demonstra isso, né? A gente continua trabalhando sem sair de casa, né? E, óbvio, falta a bancada, né? Que estamos todos sentindo falta, mas existe muita coisa que é possível fazer, né? Mesmo à distância, eu acho. E eu acho que é mais uma questão da disposição, né? De encontrar duas pessoas dispostas a fazer isso acontecer, né? Do que propriamente uma falta de meios para isso, né? Eu concordo com a Cecília, eu acho também. Acho que é possível, acho que esse momento está mostrando para a gente, né, que as coisas podem ser feitas de maneira remota, basta querer, basta tá, a gente está aí, ó, estamos em 3 continentes. Pois é, incrível. A Alessandra Granato, inclusive, que está aqui perguntando também, ela me contou uma época que ela deu uma aula para microbiologia ou para inflamação da UFRJ. Então, transmitiram a aula, fizeram lá um sisteminha para funcionar. Imagina, ela contou coisas que são muito próprias do projeto dela, né? Foi uma novidade, os alunos ficaram encantados. Eu estou imaginando, mas não tenho dúvida. E eu acho que agora pode acontecer uma coisa mais intensa, né? De aulas. Todas essas plataformas online assim, que você pode usar e, obviamente, pode conectar um monte de aluno. A Cecília estava falando, estava pensando aqui, por exemplo, um curso desse teórico de automação, de planejamento, de experimento. E tal. Você não precisa estar num centro desse, você não precisa estar sabe, fisicamente em lugar nenhum. Isso aí o camarada com o computador e hoje tem uma série de ferramentas que são grátis na internet para você fazer esse tipo de planejamento e análises multiparamétricas que você, com o seu computador, você consegue fazer normalmente. Então, é possível fazer isso, sim.
E às vezes o seu papel vai ser um pouco de instigar, de estimular aquele aluno para, de repente, fazer um processo de convencimento lá do orientador, né? Às vezes um contato já desperta tanta coisa, né? Eu acho super legal também se a gente volta no tempo e a gente pensa assim, nossa, essa conversa com o meu orientador fez uma revolução, né? Várias coisas que ficam depois por muito tempo. Uma coisa que ficou para mim, por exemplo, foi o fato de, dentro do laboratório onde eu fiz o doutorado com a Vivian Runjanek, existia um núcleo de divulgação científica. Então, foi muito simbólico, né? Imagina. E eu ouvia as discussões, e eu via como estava acontecendo a divulgação de ciência, né? Aquilo virou uma parte tão importante do laboratório. E eu com a Cláudia, né? Tomando um gosto com a Cláudia Jurber, tomando um gosto pela coisa, né? Realmente parte do que vocês falaram, desses laboratórios multi, né? Ou que olham para as outras áreas, incorporam e fazem coisas muito criativas, né? Uhum. E aqui mais uma pergunta, Rodrigo, se você consegue enxergar essa estrutura focada em facilities, né, como uma oportunidade também para a ciência brasileira. Existe um pouco de facilities, mas ainda não é realmente forte, pelo menos lá onde a gente conhece. Olha, tudo depende da demanda. E assim, aqui a gente tem uma demanda muito grande das indústrias indústrias farmacêuticas e dessas startups, né? Que tem dinheiro para pagar por isso. E tem uma série de coisas que eles estão fazendo e desenvolvendo e que ajudam a girar o financeiro aí da nossa plataforma. Que, aliás, a gente está agora começando a fechar as coisas para fazer a spin-off dela, né? Então, ela vai virar uma empresa. A gente vai sair da universidade em algum momento. A gente está se preparando. Mas precisa de demanda. Precisa ter gente assim, usando esse tipo de plataforma. E no Brasil, eu não sei. Assim, todo o período que eu tive com o Bit, assim, a gente, sabe, tentava buscar. Porque no Bit tem um robô também que sabe, trabalha numa escala um pouco menor do que esse robô que eu trabalho, mas ainda assim é capaz de fazer coisas automatizadas. Mas não tem assim uma startup de biotecnologia que está disposta a pagar o preço, sabe? Não tem um mercado para isso. E a utilização na academia também, assim, não teria que ver a demanda primeiro. Precisaria de um estudo assim do mercado, porque o investimento inicial é muito alto. Muito alto. A nossa plataforma aqui, para vocês terem uma noção, ela foi comprada tem 2 anos, mais ou menos. E a gente pagou 1,5 milhão de euros. E é uma grana pesada todo ano que a gente tem que pagar para manter o serviço, né? Manutenção e tudo isso. Manutenção, funcionário e reagentes e tudo mais. Eu acho que precisaria ver se tem demanda. Tendo demanda... Mas aí tem um comentário acho que da André também, falando da gestão, né? Que, assim, eu acho que a base seria ter uma boa gestão. Acho que com gestão, todas as empresas que estão interessadas em aumentar a capacidade de pesquisa delas, todos os grupos de pesquisa dentro da universidade que também têm esse interesse, conseguiriam fazer isso. Mas o problema é que o próprio chefe do laboratório que tem que orientar o aluno, tem que fazer a gestão do laboratório, tem que fazer compra, tem que consertar a pia, tem que desentupir o vaso, tem que consertar a luz que sabe, e cuidar da família, buscar filho na escola. Não dá. Não dá. Começa daí a gestão, sabe?
Eu E é acho diferente, assim, a Cecília pode confirmar isso lá no instituto dela, aqui na Caulab, tem um funcionário para fazer cada passo desse. Então, tem um isso eu cara acho, que toma conta da sua papelada. isso é Tem um cara que cuida dos alunos. Ah, Quebra a pia, você manda um e-mail, vem o cara e conserta. Então, você não perde tempo. O teu tempo rende muito mais quando você tem uma estrutura de gestão que funciona. Quando você tem a estrutura do lugar onde você trabalha que te apoia. E não fica criando armadilhas o tempo inteiro para você, porque é aquilo, fazer ciência no Brasil é que nem o jogo do Mario, né? Você vai andando assim, vem uma flor, tenta te comer, vem uma bola de fogo, e você vai tendo que desviar das coisas. E acaba que a ciência vira uma coisa secundária, assim, quando der tempo, eu vou conversar com o aluno, quando der tempo, eu vou, sabe, sentar na bancada com o aluno e ver o que está acontecendo, eu vou preparar uma aula, sabe, que vai inspirar as novas gerações de cientistas e não dar a aula que deu para dar. Mas Né? é Então, justamente por isso que eu acho que tem espaço para facility, tem espaço para o engenheiro, para o técnico. Eu gosto de ver os laboratórios, institutos que têm essa riqueza, e aí você vê as coisas fluindo, né? Realmente sim, a gestão começa daí, começa de você ter, sabe, de você dar a função certa para cada pessoa envolvida no processo e não esperar que, cara, o cara fique lá fazendo malabarismo. E que elas se misturem um pouco também, mas é verdade. O lugar que eu vi isso no Brasil funcionar da melhor maneira, obviamente, assim, é uma estrutura diferente da universidade, mas foi o IDOR. No IDOR a gente tinha, assim, uma pessoa que fazia a contabilidade do laboratório, uma pessoa que estava responsável por fazer as compras, né, e organizava isso da melhor maneira. Né? E isso, obviamente, ajudava bastante o BIT a sentar com os alunos e discutir, e fazer uma ciência de qualidade. Legal. Né? Com certeza. A gente tem uma ideia, assim, pelo fato de ter passado por laboratórios diferentes, né? A gente tem uma ideia do que pode ser muito caótico, né? Que pode ser maravilhoso, que também não é um mundo perfeito. Às vezes a estrutura toda e pode faltar a ciência do mesmo jeito, né? Pode faltar a pesquisa de uma forma sólida, pode faltar outras coisas, mas com certeza tem que ter tem que ter uma organização forte para as coisas caminharem bem, e é um alívio, né, quando você está numa instituição que tem tudo que você precisa, assim, e te deixa realmente tranquilo para se concentrar, isso não há dúvida. A gente... Cecília, eu preciso saber mais sobre esse mosquito, porque eu estou achando que ele veio para Paris, esse mosquito. É mesmo? Porque é uma coisa impressionante. Eu acho que quando eu vim para cá fazer um pós-doutorado também no Hospital Infantil, Necker, bem no centro de Paris, eu fui para um laboratório que tinha uma colaboração já com o Brasil, então já cheguei, já tinha outro brasileiro e depois outro brasileiro que veio. Então já teve esse ambiente, aí tinha colaboração, projeto, eu cheguei aí ao Brasil no projeto, então fiquei sempre buscando esse contato e eu tinha uma sensação que eu queria compartilhar aquilo que eu estava vivendo, porque tinham coisas que eu dizia assim, não, mas só eu estou vendo isso aqui agora. Eu quero muito contar. Eu até me lembrei agora que eu entrei em contato com a Cecília, porque eu assisti o supervisor dela do pós-doc, não foi ainda no doutorado, né? Assisti uma palestra e perdi vários detalhes. Eu falei, Cecília, me explica. Foi até curioso. E foi uma coisa muito boa, que era para fazer um relatóriozinho do que tinha se passado num congresso. Então, é mais ou menos isso. Eu fui a esse congresso, as outras pessoas não foram. O que eu posso contar desse congresso? E assim, as coisas vão caminhando super bem. Mas eu acho que tem uma coisa, como o Rodrigo falou, se você está num ambiente confortável, você está com a família, né? É uma outra história, você está com a família está sendo
bem recebido naquele lugar, e você de repente quer ficar, está sendo valorizado, o trabalho, né? Está sendo muito valorizado, mas tem também um mosquito que pode acontecer. É um olhar que você tem de longe, você valoriza coisas, é um negócio muito interessante, né? Eu comecei lá em Nova York, uma das riquezas, eu acho, da experiência fora é você ver outras maneiras, né, de fazer as coisas. E às vezes a gente está lá no nosso ambiente, todo mundo sempre fez assim, e a gente às vezes não para pensar, né, de que outra maneira poderia ser feito. Né? Então foi a primeira riqueza que eu acho que agregou muito para mim, foi ver outras maneiras de fazer as coisas, né, no doutorado de sanduíche. E eu comecei, eu acho que quando esse mosquito me mordeu, né, os primeiros sintomas, eu comecei a observar coisas que às vezes não dependem de tanto recurso, mas é uma forma simples de resolver problemas, né? Aqui nos Estados Unidos, acho que eles têm vários defeitos, vários problemas que eu não vou ficar falando aqui, mas tem essa qualidade de ser muito eficiente para resolver problemas, né? Então, às vezes tem soluções muito simples, que nem é uma necessidade de recurso muito grande, mas, sei lá, por exemplo, a organização da sala de cultura. Pensei, isso aqui poderia acontecer na minha sala de cultura no Rio de Janeiro, né? Não precisava de muito investimento, né? Então, coisas assim que eu comecei a observar e sempre pensando no Brasil. Falei, isso aqui eu podia levar, isso aqui é totalmente viável, né? Isso aqui... E depois outras coisas que são desafios maiores, mas aí acho que eu já estava tão envolvida nessa coisa de querer melhorar a forma de trabalhar nossa, né? Que aí já veio esse desejo de falar, não, eu quero depois me fixar aqui, né? E ajudar a implementar essas tantas coisas que eu vi fora, né? Mas às vezes são coisas simples, não é que a gente precisaria de muito, né? Mas... E acho que abrir os olhos, assim, quando a gente está fora, a gente enxerga mais coisas. Diferente, né? É legal que a gente passa o tempo inteiro assim, não, você tem que fazer assim, né? Você aprende uma coisa, você fala, você tem que fazer assim, você tem que repetir exatamente, letra por letra, assim. Né? E aí você chega num lugar novo, você fala, aí o cara fala assim, não é assim que faz, vai ter que fazer diferente. Né? E aí você tem que se adaptar, você tem que ser maleável, né? E aprender. Você falou bem de adaptação, a gente faz demais, porque a gente está num lugar novo, né? Mas eu concordo com você que na ciência é muito perigoso ficar mergulhado no próprio projeto. Muito perigoso. E se você não fica tão mergulhado e observa o seu entorno, 1000 coisas podem acontecer. Por exemplo, uma vontade de fazer alguma coisa de divulgação de ciência ou inventar um ciclo de webinários ou coisas assim, né? É um pouco uma liberdade. Ou até mesmo de você sair do... Não só ideias, mas você ir para ambientes diferentes, né? Isso foi um negócio que, por exemplo, quando um dos concursos que eu fiz para a UFRJ, eu fui muito criticado por isso, pela banca. Porque eu saí de um lugar e fui para outro lugar, e fui para outro lugar, e trabalhei com outra pessoa, mudei de projeto, e fui para os Estados Unidos, e voltei, e eu fui super criticado por causa disso. Quando que eu, por outro lado, eu acho que não. Eu acho que eu aprendi tanto, eu cresci tanto, sabe? Eu consigo agregar técnicas diferentes, conceitos diferentes no meu trabalho hoje que eu aprendi em lugares diferentes. Se eu tivesse ficado ali naquele lugar, fazendo aquela mesma coisa sempre, eu ia continuar só repetindo o trabalho que o meu orientador estava fazendo, né? De repente até tinha conseguido minha posição aí tão sonhada e tal, como professor, mas ia continuar fazendo ali a mesma coisa. E hoje eu me vejo fazendo uma ciência que é diferente de tudo que está rolando por aí, sabe? E super conectada. Legal. Foi o desenho da Cecília, né? A expressão... Eu acho que ela estava falando que o desenho dela estava muito simplório, mas é o que ela falou, assim, são soluções simples, né, para questões complexas, e ela mostrou isso no desenho dela. E a vida é muito complexa nesse sentido, né? Mas tem uma coisa muito significativa no desenho dela, que tem a trajetória, mas tem um indivíduo todo colorido.
Que as coisas vão deixando na gente marcas, né? É isso que eu acho. É muito interessante. Eu passei por uma experiência também onde o currículo um pouco esquizofrênico foi muito valorizado. E eu não esperava, também foi uma surpresa, mas foi um laboratório que queria, laboratório de química, imaginem só, queria incorporar um pouco de imunologia, já existia alguma coisa, mas queria incorporar um pouco mais dos métodos da imunologia. Então, quando o chefe leu aquele currículo, imunologia, várias coisas diferentes, ele falou, nossa, mas isso me parece ideal. E funcionou super bem, eu achei graça, porque realmente aparece o mastócito, aparece a célula dendrítica, aparece várias células e vários contextos. Mas é super legal. A Andrea está dizendo aqui que ela perdeu só um detalhe, se o Rodrigo foi para a Bélgica por uma oportunidade que ele conseguiu quando ainda estava no Brasil. Só esse detalhe. Sim, eu quando comecei a planejar essa saída, essa segunda saída do Brasil, eu comecei a aplicar para vários lugares que tinham mais ou menos o perfil de coisas assim que eu sei fazer, né? E lugares que também seriam interessantes do ponto de vista pessoal. E não foi fácil. Eu fiz pelo menos 30 aplicações assim para lugares diferentes, universidades diferentes, empresas, startups, um monte de lugar. Mais de 30 submissões que eu fiz até sair uma positiva e que a gente está muito feliz aqui. Eu, minha esposa, meu filho, a gente está bem feliz. Não é fácil. Não é fácil. A concorrência é muito grande. Todo mundo hoje em dia tem um doutorado, todo mundo tem um pós-doutorado num lugar legal, todo mundo tem uma publicação boa. Não adianta achar. Eu acho que vai o recado para, de repente, quem está assim, vislumbrando sair do Brasil e ter uma experiência no exterior, né? É ótimo. Eu aconselho para todo mundo sair, sabe? E ter essa experiência. Quem quiser voltar, que volte, como a Cecília falou, de trazer isso para o Brasil e resolver os problemas do Brasil. Mas não é fácil. Não é fácil ficar longe da família, não é fácil ficar longe dos amigos. Tem um grande amigo meu, o Leonardo Caran, que estava lá nos Estados Unidos na mesma época que eu, e ele falava para mim assim, filhão, na América, ninguém escuta você chorar. E é verdade. E você sente falta de muita coisa do teu país, da tua gente, de ir na esquina, assim, parar num boteco e encontrar o pessoal e trocar. Não tem isso. Sabe? Na Bélgica até tem um pouquinho. O povo aqui gosta de um boteco. Mas não vai achando também que você vai chegar num laboratório no exterior e vai estar tudo perfeito e vai ter tudo funcionando. Não, você vai abrir a caixa um dia lá e não vai ter o reagente, que alguém vai ter usado o último tubo e vai ter acabado. Igual no Brasil, igualzinho. O laboratório é tudo igual, sabe? Vai ter um dia que a tua célula não vai crescer e você não vai saber por quê. Vai ter um dia que teu chefe vai estar assim, cara, zureta, e vai te infernizar. Então, não sai do Brasil achando que vai ser assim o paraíso. Tá? Pode ser muito bom profissionalmente, pessoalmente, mas existem também as armadilhas de você cair num lugar que tem um cara louco, que tem, sabe, um cara que vai te mandar e-mail e exigir um live meeting domingo de manhã. Então, pesquisem bem para onde você está indo, converse com os pós-docs do laboratório para onde você está indo, converse com os alunos, sabe? Perguntem para eles se eles são felizes lá, se eles gostam de viver lá, se o lugar é legal, se a cidade é legal, se o chefe não é maluco, né? Mas eu super aconselho, assim, eu acho que vai te deixar mais colorido. Super importante. Não sei se existe uma correlação entre a picada do mosquito e o colorido, isso aí a gente é um mistério. Mas é sensacional. E o colorido dela não é um colorido internacional necessariamente, né? É um colorido de mais um olhar atento.
né, para o que está do lado de fora, para o que está do seu lado, até das pessoas que estão ali muito próximas, que passa os dias e você não extrai ali uma riqueza que tem ali do vizinho, né, do fluxo do lado, que é legal. E acho que também a Cecília falando que ela pensa em pequenas ideias, né, que podem ser implementadas depois do Brasil. Eu acho que, mais uma vez, não é pelo simples fato de estar fora, mas pelo fato de estar abraçando essa diversidade, né? E eu acho que se você está fora, isso acontece até porque você está sacudido, saiu da zona de conforto, deu um negócio assim, que agora você está no outro estado mental, assim, uma coisa muito impressionante. Eu ouvi uma pessoa contando sobre um período nos Estados Unidos em que ele, doutorado, alguma coisa, e ele dormia. Foi esse pesquisador de neuro, esqueci o nome dele, que horror. Ele falou que ele dormia demais, e era super estranho, e ele não estava entendendo o inglês bem e tal. Siddhartha. E aí, depois ele explicou sobre uma coisa que eu achei fascinante, que foi a função do sono nessas fases de adaptação. Achei tão interessante, não conhecia essa faceta do sono, mas eu achei a história dele super maravilhosa, assim, muito legal. E aí ele passou por esse momento e depois um dia ele acordou e estava tudo assim. Eu acho que é mais ou menos o que acontece. Bom, acho que o público interagiu bem aqui, está todo mundo com a gente. Tem os que já repetiram do primeiro para o segundo webinário, é muito bom. E a gente está chegando ao fim, eu peço para vocês, para concluírem um pouco, o que vocês diriam, um último comentário. E agradeço muitíssimo a presença de vocês. Cecília, que está aqui do lado. Eu acho que eu que agradeço, em primeiro lugar, né, a oportunidade. Realmente é muito rica essa troca, né, que acontece aqui nesses webinários. E eu acho que não sei, acho que o que resume tudo é o meu desenho, né, que é o que eu queria dizer, é a gente abraçar mesmo essas experiências, né? De fato, eu acho que no Brasil a gente um pouco supervaloriza a experiência fora simplesmente pela experiência, né? Enquanto eu acho que o que devia ser mais valorizado é o quanto fica em você, né? Quer dizer, o quanto você se enriquece com aquilo, né? Não necessariamente estando fora, né? Você pode ter uma péssima experiência fora e aquilo não vai agregar muito, né? Nem para você, nem para o Brasil, nem... Então, acho que eu perdi um pouco essa visão romântica, né, da experiência fora, mas ao mesmo tempo eu acho que ganhei essa capacidade de me enriquecer com todo tipo de experiência, né? Acho que eu aprendi muito isso com o Alberto Nóbrega e com o André, né? São pessoas que sabem tirar o melhor, né, da realidade que eles têm, né? Sabem aproveitar todas as oportunidades, né? E acho que para quem está pensando em sair, né, sair com esse olhar, né, sair com esse olhar de querer aprender, né, querer enriquecer com todas as experiências que tiverem. Né? Rodrigo. Eu também queria te agradecer, Cecília, agradecer a tua equipe aí. É uma iniciativa super importante para mostrar para a galera, sabe, que está pensando em sair, que está pensando em voltar, que todas essas conexões são possíveis e que é sim possível fazer as coisas no Brasil, basta querer. Cada um tem um momento, né? Cada um sabe do melhor momento para fazer isso. E acho que a minha dica é a mesma da Cecília, assim, vai com um olhar e com uma cabeça aberta, sabe, para aprender ciência nova, para aprender técnicas novas, para aprender culturas novas. E eu acho que isso é o mais importante, assim, se deixar se transformar, né? Você passar por esse momento assim, igual uma argila, né, que vai ser moldada, moldada, moldada,
e se transformar. Eu acho que esse é o maior objetivo mesmo. Se você vai para um lugar, só trabalha, sei lá, publica lá o primeiro autor numa Cell, numa Science. E aí? E o que mais? O que mais que você fez, né? O que mais que você aproveitou? O que mais que você aprendeu? Que você vai levar para frente? Então, é um balanço também que eu acho que é importante. Aí você dosar, né? Uhum. Perfeito. Bom, a conversa foi muito rica. Eu agradeço também toda a equipe da Rede Pesquisadores, né, que vai trabalhando lá na mecânica para o nosso webinário acontecer. Todo mundo que participou com a gente aqui, todo mundo que vai assistir depois também. E convido vocês já antecipando para o webinário número 3. A gente vai começar a trabalhar nele, porque a gente está gostando bastante do que está acontecendo. Um beijo para todos. Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau. Obrigado.